A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo Apple, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do programa Essa Gente Grapiúna. Espaço de diálogo que quer colocar em relevo as personalidades com trajetória marcante que constroem a identidade cultural de uma gente, de um povo, da nossa gente Grapiúna. Como você sabe, nossos programas vão às terças-feiras, às 21h30 e aos sábados, às 18h30. Não sem antes prestar um tributo à palavra, sempre comandado por um artista da nossa região, apresentando seus trabalhos autorais ou homenagens a poetas de relevância e que lhes são inspiração. Hoje, com uma feliz coincidência, o poema é uma obra do nosso entrevistado. Fique agora com um momento literário e já já você vai saber quem é o convidado de hoje do Essa Gente Grapiúna. Confrades do Senado do Café Pomar elegeram-me a prestar uma homenagem a Antônio Paulo de Oliveira Lima em celebração ao seu octogenário. Sinto-me honrado, porém um tanto acanhado. Afinal de contas, Antônio Paulo de Oliveira Lima é uma sumidade na arte da oratória. E por essas plagas, orador tal qual não há. Quando eu era menino, ouvia falar em Paulo Índio, assessor político e chefe de gabinete do então prefeito Alcântara. Depois, na juventude, tornei-me testemunha ocular da relevância de Paulo Índio, Paulo Lima, Antônio Paulo de Oliveira Lima, no cenário Grapiúna, sempre bem acompanhado por gentes importantes, políticos e beldades em eventos sociais. Brilhante cerimonialista. Agora, nosso futuro é curto. Passamos da meia-idade. Mas uma coisa é certa. No âmbito jornalístico, político e social, Antônio Paulo de Oliveira Lima é uma representatividade real. Vida longa ao rei, com saúde, vigor e lucidez. Nascendo aos 2 de fevereiro, sob o signo de Aquário, onde pensamento ligeiro de ideal libertário. Liberdade, igualdade, fraternidade. E assim nessa cidade, tal qual Paulo Lima, orador não há. No meio político, sempre há revolução. Para quem tem senso crítico e é formador de opinião, no Senado do Café Polar, aberta a Casa Popular, tal qual Paulo Lima, melhor orador não há. O poeta oferece versos. Eu estou muito contente em receber o entrevistado desta nossa conversa, porque foi quem me abriu as portas do universo da televisão. A primeira vez que dei uma entrevista nesses moldes aqui, semelhantes ao Essa Gente Grapiúna, foi no programa O Assunto É, de Kleber Torres. Esse que é um jornalista referência na formação aqui da comunicação da nossa região. Ele é acadêmico, ocupa a cadeira 42 da Academia Grapiúna de Artes e Letras, a AGRAU, hoje presidida pelo nosso querido amigo Samuel Matos, que já passou por aqui pelo Essa Gente Grapiúna. E jornalista, estudante de Ciências Sociais na FESP, alguém que tem um olhar crítico apurado com relação aos modelos de desenvolvimento e, sobretudo, para Itabuna. Próximo de completar 80 anos, me confidenciou que nós temos os preparativos já dessa festa acontecendo, sob a batuta de Reinhard, esse grande artista aqui da região. Sem mais delongas, quero apresentar aqui para você que já conhece, vou apresentar para quem já conhece, Kleber Torres, e perguntar aquela que é a pergunta que inicia as nossas conversas. Quem é Kleber Torres, ele por ele? Rapaz, eu sou uma pessoa simples, eu sou jornalista e que fiz a opção pela literatura como uma alternativa também pessoal, uma vez que a literatura e o jornalismo são muito convergentes. Quando eu era jovem, eu tive um grande amigo, Israel Pedrosa, que foi um pintor que criou a Cor Inexistente, um artista famosíssimo, e ele era muito amigo meu. E uma noite a gente conversando até aqui em Itabuna, ele perguntou o que é que eu queria ser. Eu digo, pai, quero ser escritor. Ele disse, para escritor não dá dinheiro. No Brasil só vive de literatura Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade e uns poucos autores de renome.
E se você quiser fazer alguma coisa e ganhar algum dinheiro escrevendo, o melhor é o jornalismo. Aí eu fui trabalhar em jornal. Comecei no Diário de Itabuna, depois fui para o Jornal à Tarde, fui correspondente da Tarde durante vários anos, fui depois para o Jornal da Bahia, depois voltei para a Tarde de novo e fui correspondente do Jornal do Brasil, fui correspondente do Estado de São Paulo, trabalhei para agências internacionais e também trabalhei em jornais locais, na região, no Agora, fui um dos fundadores e um dos editores também do jornal, que formou vários jornalistas no passado e hoje está extinto, infelizmente, como a maioria dos veículos de comunicação que não conseguiram sobreviver a uma crise do modelo de negócio da comunicação. Kleber, você com essa vasta experiência e já tocando, né, nos desafios na área de comunicação, como é que você vê o jornalismo hoje diante de todas essas questões mais atuais, como inteligência artificial, as fake news, marco regulatório, essas questões que envolvem desenvolvimento tecnológico e também abordagem política a respeito da comunicação, que é um fator fundamental, inclusive na construção de narrativas a respeito de modelo de sociedade que a gente quer construir? A tecnologia jogou em crise todos os segmentos da comunicação, em especial os jornais. Os jornais é um produto em extinção, porque ele, para ser produzido, você tem de derrubar árvores, que é antiecológico. Tem de usar gasolina para fazer a distribuição do produto nas cidades, nas regiões onde ele circula. Além disso, você vai dar no dia seguinte a notícia que você já viu na televisão, já viu nas redes sociais e já leu nos sites de comunicação. Então, quer dizer, é um modelo esgotado. Já as empresas de televisão, de rádio e os mesmos jornais também têm outro problema. O modelo de negócio, caiu o número de assinantes, caiu o número de leitores e, além disso, por exemplo, a TV convencional, ela perde para a TV a cabo, que hoje oferece uma gama de serviços e o streaming também, que é outra coisa. Então, até essas redes vão escamoteadas. Além disso, por exemplo, a TV Globo faturou 15 milhões do ano passado e teve prejuízo ainda no final do balanço. Hoje quem ganha dinheiro com comunicação, com anúncio, é o Google, a Meta, que é o Facebook e o WhatsApp, e os grandes redes de comunicação. Inclusive a NVIDIA hoje, que não vive de publicidade, mas vive com a venda de material de suporte para a inteligência artificial. Nós falamos a respeito desses desafios. Obviamente, o programa ele é curto, não dá para a gente aprofundar tanta coisa, mas dá para passar em revista alguns dos principais temas que envolvem o jornalismo. Como é que você enxerga a posição dos jornalistas que historicamente foram vistos como alguém que trazia reflexões para a sociedade, causava desconforto aos poderosos, e nós temos percebido em alguns momentos da história meio que um aparelhamento desse espaço de atuação e até certo ponto dizer assim, jornalismo chapa branca. Isso existe? Como é que funciona esse negócio aí, Cleiton? Existe o chapa branca que trabalha para os governos e existe o jabazeiro que ainda ganha no jabá. Esse é o outro especialista. Agora, além disso aí, o jornalismo tem uma crise profunda que é a questão ideológica. A ideologia dividiu as pessoas. A gente tem o Brasil dividido de lado direita e esquerda. Uma divisão, coisa. Mas hoje o nego também divide o Brasil em negros e brancos, em pobre e contra rico e tal. E é outra divisão ideológica e perigosa para uma sociedade. Aí Bolsonaro dividiu o Brasil, dividiu em parte, mas também a esquerda dividiu o Brasil com esses aspectos ideológicos. Branco e preto, o rico e o pobre. É uma forma também de divisão e também não é muito aceitável. Como é que você, como jornalista, na sua experiência, trataria, então, essas contradições que são históricas na vida do povo brasileiro, na formação histórica do povo brasileiro? Essas violências que historicamente se perpetuam contra essas classes, que são minoria, que são historicamente tão sofridas. Qual seria o modelo mais adequado? A inclusão social é uma coisa que já existe, já está a olhos vistos.
todo mundo é aceito, todo mundo. Pelo menos eu não tenho essa visão, eu não sou racista, eu não posso falar em racismo, que não é um problema que eu não trato, porque eu não tenho essa visão de discriminar ninguém. Também não trato ninguém discriminado ideologicamente por ser de direita e de esquerda. Eu tenho grandes amigos de esquerda, tenho grandes amigos de direita e convivo com todos eles civilizadamente, respeitando a opinião, respeitando o credo religioso e tudo mais, sabe? Eu entro em qualquer ambiente e saio sem estar criando atrito nela, porque a questão é você saber entrar e sair dos lugares. Agora, voltando a uma questão que você falou, também fundamental, a inteligência artificial é outro risco para os comunicadores. Hoje, por exemplo, o cara que tem um celular com acesso à internet, com máquina fotográfica, com filmadora, com gravador, ele não é concorrente do jornalista Kleber Torres, não, do mundo. E o sindicato do jornalista briga por o diploma. Mas o problema não está no diploma, não. O problema está no que o cara que tem esse artefato, que é o telefone celular e tal, ele é concorrente de Roberto Marinho, que é outro estágio de coisas. E aí é que abre espaço para o picareta, para o cara que é ajeitoso e tal. E para picaretagem. Kleber, você tocou num assunto interessante e aí vou já explorar um pouco da sua dimensão como artista. Nós dividimos essa entrevista aqui conversando sobre roteiro. No primeiro momento falar do jornalismo, trazer essa contribuição teórica, porque com carreira de Kleber não dá para passar sem pedir a opinião dele sobre todos esses assuntos, até os mais polêmicos. E depois vamos falar dessa dimensão escritor, artista, liderança, né, na nossa comunidade. Mas aí já fazendo a interseção dos dois assuntos, como é que você vê a questão da criatividade, da produção, num mundo em que o chat GPT, por exemplo, você coloca lá poesia e a inteligência artificial lhe dá um poema? Bem, a inteligência artificial, ela vai acabar praticamente com a profissão de jornalista. Eu tenho lido muitos textos em vários sites, até de informação importantes, que eles me parecem feitos pela inteligência artificial. Eles são superficiais na essência, são repetitivos na coisa. Então, para ele contar uma história de 10 linhas, que seria uma noticiazinha, ele faz em 50 páginas e tal. Porque não sei o que, tal e tal, e vai jogando uma coisa para outra, fazendo gancho, e não dá a decisão final da coisa, que é o que Aristóteles dizia há 2000 anos. Aristóteles tinha uma teoria que se aplica no mundo da comunicação, que é toda história tem um começo, um meio e um fim. E a base é essa, sabe? E aí, né, fica rendendo, e você vê aquele texto pastoso, anódino, sem essência, sem criatividade e sem alma, às vezes, sabe? Kleber, queria que você trouxesse pra gente quem foram suas referências na comunicação em nível nacional e aqui na nossa região em particular. Até porque esse vídeo, essa entrevista vai circular nos cursos de comunicação. E a sua fala também. Irmão Fernandes já dizia que jornalismo que é para ser oficial e tal, não é jornalismo, é um balcão de negócios, sabe? Eu já dizia mais ou menos isso há vários anos. E o Brasil teve grandes jornalistas, né? Teve grandes jornalistas. E aqui na região? Você teve companheiros de trabalho? Hélio Pólvora foi um marco, né? Hélio Pólvora foi editorialista do Jornal do Brasil, dirigiu aqui a região, fez uma experiência interessante no jornal, até mudando em termos de a produção do texto. O título ele já casava com o texto final embaixo e tal. Foi uma referência. Teve também o Adervan, teve o Ramiro. Ramiro tem até um livro sobre comunicação regional também, tudo. Então, na Bahia nós tivemos o fundador da Tarde, foi outro cara que deu uma contribuição ao jornalismo também. O Kleber, quais foram os momentos mais desafiadores da sua carreira como jornalista? Eu entrevistei recentemente aqui Daniel Tami e ele disse que foi o assassinato de Manuel Leal. E como tudo isso aconteceu, os desdobramentos disso. E você, quais foram os seus momentos mais desafiadores? Nós já tivemos muitas coisas aqui desafiadoras, sabe? Por exemplo, questões políticas, de salários de prefeitos altos, que eram Marajás e tal, você tem problemas e tal. Você tem problema, esse assassinato de Manuel Leal
é uma forma de violência também. E a morte do Mandela pode ter sido um grande complô, tá entendendo? Em que envolveu várias pessoas, sabe? Tu entende? Você já se sentiu posto à prova na condição de jornalista? Já, até o jornalista, rapaz, ele é posto à prova todos os dias. Porque, aliás, jornalista é uma profissão interessante. Você só é jornalista no dia que você trabalha. No dia que você trabalha, você não é ninguém, tá entendendo? É uma profissão interessante por isso. E ele põe à prova todos os dias quando você está trabalhando. Porque ele instiga a ver a notícia, a ver o fundamento da informação. Hoje você vê muita informação com pouca densidade, sabe? Já tentaram tutelar a caneta de Kleber Torres? De alguma forma sim, sabe? Até você às vezes perdendo emprego, você não sem acesso a cargos, sem ter acesso a padrinhos e tal. Eu não tenho padrinho político nem da direita nem na esquerda. Tá entendendo? Eu lhe admiro porque você é um homem de coragem. Você é uma pessoa que fala o que pensa, que se posiciona, independente de agradar ou desagradar. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes nos dias de hoje. Respeitosamente, com a sua elegância, né? Um homem que tem, da última atualização, eu posso estar errado, porque o homem produz demais 18 livros publicados. E a poesia que vocês viram abrir esse programa é prova da sensibilidade poética. Quando é que a poesia chegou na sua vida? A poesia chegou na minha vida através de leituras, sabe? Eu tinha o Tesouro da Juventude, que tinha uma secção de poesias. São 18 volumes, e nos 18 volumes tinha poetas. E aí eu comecei a ler, comecei a me interessar por escrever, comecei copiando Milo Fernandes, que era um humorista, mas eu gostava daquele estilo dele, jocoso e tal, e tudo. E tinha uma senhora que me orientava nas minhas coisas, uma senhora até católica, que foi uma referência na minha vida, né? E minha obra, ela começou com objeto direto. Objeto direto, se você for analisar, ele parece um livro chamado Giacomo Joyce, que é um livro de James Joyce também, e pequenas parábolas e tal. Só que eu não conhecia a obra de James Joyce. A obra de James Joyce eu vim conhecer depois, já numa fase mais adiante, mais madura. E o livro dele foi publicado, eu acho, pouco depois do Objeto Direto, aqui no Brasil, quando ele foi lançado, o Giacomo Joyce, que é quase a mesma coisa, só que o dele é um poema só, dedicado a um menino que ele se apaixonou. O meu é um poema que fala de tudo, fala da morte de Lennon, fala da minha contestação das coisas, do cotidiano, da minha insatisfação comigo mesmo até, com a sociedade que eu vivo, com as coisas erradas que eu vejo, e que também não posso consertar. Mas também não me considero palmatório do mundo para dar lição a ninguém nem nada, sabe? Já que nós estamos falando, me perdoe, já que nós estamos falando sobre o seu poema, vamos só colocar seus livros, vamos colocar algumas imagens, você pode continuar tranquilamente comentando. Rafa, põe pra gente aí, Objeto Direto, Kleber Torres. Certo, Objeto Direto foi publicado há 40 anos pela GRD, uma grande editora, patrocinado pelo Passe até esse livro, com o Telmo Padilha, que foi um grande amigo meu, e uma pessoa com quem eu convivi e assessorei no projeto Cacau Europa. Depois do Objeto Direto, eu tenho um livro chamado Desbonde, que é outro poema sobre a minha visão do mundo. E começo falando do Aruedandão, pegue e arrasta o pau de Sebastião, que é a festa de Deus. Que isso pode ter um duplo sentido. E também é uma questão dialética. O que abre o poema é o que fecha. E o que está no meio é a minha visão da cidade, das pessoas, de como eu aprendi a gramática. Esse AK, esse aqui, esse aqui. E quando eu entrei na safadeza, tá entendendo? Que é outro tipo de letramento. Outro tipo de letramento. Eu quero trazer aqui a fala do nosso conterrâneo intelectual Milton Santos. Eu repito sempre essa fala. Diz, o papel do intelectual é causar desconforto. E você causa desconforto com um refinamento literário. Porque você, nos seus trabalhos, traz referências da cultura geral, da cultura universal, e não nivela por baixo para se tornar acessível. Você é acessível na linguagem e profundo na abordagem, nas referências. Então, como é que sintetiza isso? Rapaz, Drummond já ensinava, não fale da sua cidade. A sua cidade não fale de você, fale do universal, do que você vê mais amplo, sabe? Porque o pessoal, o que eu acho, o que eu sinto como pessoa, minha frustração não é poesia, sabe?
O que eu vejo é isso. Meus problemas, eu não conto problema meu no meu poema. Eu não chego na rede social e falo, não, porque meu neto teve tal problema, porque eu tô com tal problema. E esse problema meu não interessa a ninguém e é particular. O problema privado meu eu não levo pro literário e o literário eu não trago pro privado também, sabe? E quando é, assim como você escreveu na poesia que abriu essa nossa entrevista, quando é que você se deu conta que a poesia invadiu as praças, as ruas, chegando aos becos e às esquinas, que a poesia nos olhos das meninas e até nos carros e garrafas de Coca-Cola? Quando é que você se deu conta que indecifrável o poema se veste de azul e desce as escadas da casa para se integrar simplório no coração do povo que bate sempre no... A Coca-Cola entrou nisso aí. A Coca-Cola... Tem patrocínio, tem um jabá aí da Coca. Não, a Coca-Cola é um poema. A própria Coca-Cola em si é um poema. Porque o design que fizeram a primeira garrafa da Coca-Cola, pequena, com a forma da mão e com o escrito Coca-Cola com sabor de fantasia, você bebe e você tem o gosto da poesia, aquilo ali. É um poema concreto, tá entendendo? A poesia está em tudo, sabe? A poesia está nos olhos da menina, numa criança bonita. Também, eu não sei se hoje a poesia seria válida com tantas mortes, com guerras, tá entendendo? Com a violência urbana, sabe? Isso me coloca em xeque também no próprio fazer poético. É que final e tem um outro problema da arte, é a função do artista. O artista não tem uma função social. O poeta quando você quer dizer que o cara não tem nada na vida, não, esse cara é um poeta. A valorização que não... Como diz também, é um maluco, tá entendendo? É a mesma coisa, sabe? Eu acho que o artista é muito desrespeitado por isso, sabe? Falta esse reconhecimento, essa valorização. Vamos ver mais um livro. Rafa, põe mais um livro aí pra gente. Chumbo Grosso, olha, você tá falando disso. E essa história? Conta pra gente a história desse livro. Grosso é a minha experiência como repórter policial, transformando as contingências do que eu via na notícia em contos, sabe? Dando uma dimensão, sabe? Diga pra gente como é que a gente acessa seus livros. Meus livros são acessados pela Amazon. Agora eu tenho um livro lá que tem 600 e tantas páginas, que é pouco lido até, que é o Kirimure, uma história de assassinatos, né? Que é um romance policial. Eu tenho um poeta, a espadachim bêbado, que é o personagem central, que vê as coisas. E até o James Joyce participa do livro porque ele desce a ladeira da montanha e tal, e tudo. Estou dizendo a vocês, caros telespectadores, ele traz as grandes referências da literatura universal com essa linguagem acessível. Tem mais um, ele mandou 3 pra gente, Cleber mandou. E aí, Marketing e a Guerra, Sun Tzu e a Arte de Vencer Sem Usar Espada. Essa daí foi uma ideia que surgiu conversando com um filho meu. Ele tinha um trabalho na coisa e tal, e a gente começou a dialogar e tal. E eu comecei a ler a Arte da Guerra e comecei a ler sobre Sun Tzu. Agora, o Sun Tzu não é só ele também. Tem o japonês que fez o Gori no Sho, que o Gori no Sho é outra obra que é a mesma coisa da Arte da Guerra, sabe? E todos os dois ensinam isso, vencer sem ter de usar espada, conhecendo que o inimigo pode estar dentro de você, conhecendo de que lado do sol você vai lutar, como você vai se precaver por trás para que não seja atacado pelas costas. Então, são lições que você aprende para a guerra da vida, mas que você tem de aplicar no dia a dia, no combate militar, no negócio, no mundo do negócio. É um negócio que se aplica em tudo. E se aplica talvez na arte, que a arte também é uma espécie de guerrilha, sabe? Hoje, a função da obra de arte é outra também. A arte é passageira, ela é transitória, sabe? Até a poesia também ganhou essa dimensão, porque tem os poemas visuais que você vê no computador que são criativos demais, sabe? O Guy Debord, naquele livro Sociedade do Espetáculo, e na escola dos situacionistas franceses da década de 60, fala disso, que quando a arte se mercantiliza através da indústria de produção em massa, você deixa de ter a arte da sua essência. O Walter Benjamin fala também por isso, né? Você tem esse empobrecimento e aí você deixa de ser arte. É uma discussão para ser mercadoria. Cleber, chegando aqui no quadrante final desse programa, que a entrevista é de 25 minutos, mas 30 no total, mais 25 de entrevista. Vamos falar sobre Itabuna? Você que já viu essa cidade em diversos
momentos dos seus ciclos de desenvolvimento, seus ciclos históricos, dos seus ciclos políticos. Como é que você tem visto nosso atual estágio de desenvolvimento, de gestão pública e de lideranças, no sentido, inclusive, eleitoral que se aproxima agora em 2024? Olha, eu não sou itabunense, então eu falo até de cadeira sobre Itabuna. Itabuna é uma cidade que eu gosto, vivo nela, e Itabuna não é diferente das outras cidades. Tem gente, casas, pessoas, edifícios, carros, tudo. É a mesma circunstância, sabe? Mercados, shoppings e tal, que o shopping é um tipo de consumo até. Agora, Itabuna me preocupa porque nós temos duas situações em Itabuna que se parecem. Nós temos um time de futebol que está praticamente caindo para a segunda divisão. Esse time está caindo na segunda divisão por quê? Porque não tem um campo de futebol. E até aí tudo bem, 1-0. Mas o time também padece de uma estrutura amadorística, da falta de uma base de jogadores do próprio elenco que possa um dia ser vendido e render para o time, e formação de jogadores da própria região até. Além disso, há uma estrutura amadorística que a gente poderia se beneficiar com uma SAF. Agora, a situação de Itabuna, que pode cair para a segunda divisão, como um time de futebol, é a mesma da cidade. Nós somos a 160ª, 61ª cidade baiana em população. Nós somos a quase 2.890 e pouca cidade em renda per capita. Então isso mostra que nós somos uma cidade pobre, numa pobre região rica, como já dizia Célia Rachid Asmar. Agora, outra coisa que desencanta essa riqueza de Itabuna e que é problema é que nós temos a 7ª população, já tivemos a 3ª, a 4ª, tá. Hoje somos a 7ª. Perdemos 20% ou 10% dessa população, quase 20 mil habitantes, em uma década. E hoje a nossa renda per capita é a 49ª da Bahia. O que isso indica? Indica que a cidade vive uma crise de liderança política, que se reflete na crise da CEPLAC, que está sendo esvaziada ao longo do tempo e que não tem quem defenda, não temos uma voz que clame pela região. Talvez a melhor alternativa para o sul da Bahia fosse a ideia do estado de Santa Cruz ou outra coisa qualquer que fosse uma divisão da Bahia, porque eu acho que seria uma alternativa de emergirem nova liderança e pessoas comprometidas com o desenvolvimento dessa região. Perfeito. Porque nós temos aqui eleição esse ano, daqui a 2 anos, nós vamos eleger 40 deputados baianos. 90%, 99% desses deputados vão ser de fora. O prefeito agora, né? O prefeito agora nós vamos dever eleger. Agora, que opções nós temos? 2 ou 3 nomes em jogo, com alguma possibilidade de ganhar, e que eu não sei se são as melhores lideranças. Nós temos pessoas que poderiam estar nessa disputa também. Até tem uma pessoa na internet que trabalha, um nome até interessante, que é o de Renato Costa, do médico. Mas além de Renato Costa, a gente tem outros nomes também, e não temos praticamente novas lideranças, sabe? O legislativo também, ele muda a cada 4 anos, e a representatividade desse legislativo, eu acho que ela não tem crescido na mesma proporção. E a gente não percebe assim uma combatividade no sentido de cumprir seu verdadeiro papel, né, de fiscalização, de denúncia. Você sente assim um certo adormecimento. As pessoas perguntam nos programas de rádio, fomos nós que estamos falando aqui, quem acompanha os programas de rádio da cidade, sempre vê a população ligando, perguntando, cadê a Câmara? Cadê a Câmara Municipal? Onde é que está a Câmara nisso? Então a gente meio que se pergunta por quê, né? O problema é o seguinte, ela se acomoda na função fiscalizadora e se especializa no amém, talvez, sabe? Aí fica um problema. Eu sempre acompanhei as sessões da Câmara. Com a pandemia eu deixei um pouco. E até tenho acompanhado um pouco em função das minhas outras atividades. Vou até acompanhar mais. Mas o Legislativo seria um centro de discussão, de debate, como também as nossas lideranças empresariais precisam ter essa responsabilidade de discutir o futuro de Itabuna, como também seriam papel das universidades. Nós somos um centro de ensino superior e de formação de massa crítica. Eu acho que a universidade tem um papel nisso aí.
Temos também os clubes de serviço, as maçonarias, que podiam ser também um centro de debates da comunidade. Kleber, nós estamos chegando aqui realmente agora no final da nossa entrevista. Queria deixar você à vontade para retornar outras vezes, para falar dos seus novos trabalhos. Eu sei que você é uma mente inquieta, muita coisa vem por aí, né, de literatura, de jornalismo. E aí queria pedir que você, nesse até breve, deixasse também uma mensagem para os jornalistas em formação, a turma que está chegando agora na comunicação, do alto da sua experiência, da sua trajetória, da sua visão de mundo, de tanto que você contribuiu para a comunicação, para o jornalismo. O que você diria para essa turma, na qual eu me incluo? Estou chegando agora, inclusive, meio que apadrinhado por você, que foi a primeira vez que eu entrei numa emissora de TV, no estúdio para gravar, foi contigo no Assunto que eu sei que tá voltando. Olha, vocês vão enfrentar uma situação esdrúxula, porque as grandes empresas de comunicação reduziram investimentos, quadros, inclusive, sabe? No Brasil, jornais como o Jornal do Brasil fecharam. À tarde, hoje, manda Mambembe, sabe? A Gazeta Mercantil, que foi um grande jornal do Brasil, fechou também. Temos também... eu, por exemplo, tive em Sorocaba. Sorocaba tem uma cidade de 600 mil habitantes, São Paulo. Lá não recebe a Folha de São Paulo. Você tem ideia? Então, o espaço do jornalista, como no Brasil, como nos Estados Unidos, os Estados Unidos, no começo dessa década, perdeu em torno de 10 mil jornalistas no mercado de trabalho, que tiveram de migrar para redes sociais, para blogs e tal, e para outra forma. Agora, como o jornalista, ele pode trabalhar em cooperativas, que seriam uma alternativa, em empresas, que seriam outra forma de trabalho, como empreendedores no mercado competitivíssimo, enfrentando também como é que a gente chama? Influenciadores digitais que não tem nenhum comprometimento com a formação de comunicadores nem nada. E os blogueiros de plantão que não precisam de carteira de jornalista e têm seus blogs e verem suas opiniões, suas formas, da forma mais difusa possível, sabe? Eu acho que é um mercado competitivo demais. Conheço gente que muda de profissão, tentar coisa. Agora a ideia é se reinventar. Agora se reinventar como? Redescobrindo o quê? Tá entendendo? Essa crise eu também enfrento e não tenho solução para ela. Mas trouxe a reflexão, esse encaminhamento e o desconforto, que é natural da palavra crítica, que quer nos impulsionar para frente. Esse foi o Essa Gente Grapiúna, que você sabe, é sempre feito com muito carinho, especialmente para você, e recebeu o jornalista, a referência, Kleber Torres. Nos acompanhe e até a próxima semana.